Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com a parte gramatical no que diz respeito à classe das palavras e a classe específica que nós vamos estudar hoje são os pronomes. Tudo bem? Então, vale lembrar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que, assim, ele faça chegar, tem mais uma opção para fazer chegar essa teleaula até você, tudo bem? Vale lembrar também que essa teleaula é baseada no material do PET, de língua portuguesa, do 8º ano do ensino fundamental, a semana número 2, ou seja, a segunda semana do PET, tá bom? Então, é importante que você esteja com o material impresso em mãos para acompanhar essa teleaula. Então, relembrando, a aula do material do PET, volume 6, 8º ano, semana 2, de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos para a teleaula. Atividade 1. Leia a explicação sobre pronomes. Pronomes são palavras que acompanham substantivos, podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou referir-se a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Então, pessoal, a gente vai ter aí, pessoal, os quadros que vocês vão acompanhar aí no material de vocês, e caso apareça alguma coisa a mais, é porque é uma informação a mais que eu trouxe para você, para ilustrar melhor os quadros que estão aí no PET de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro quadro que tem aí diz respeito aos pronomes do caso reto, tudo bem? Agora mesmo eu fiz uma pesquisa para vocês e a gente vai trabalhar com as definições. Mas quais são os pronomes do caso reto? Por exemplo, a gente vai ter a variação do pronome, ou seja, ele é variável em número, se é singular ou plural. E eles vão variar também de acordo com as pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa, a gente fala que é quem fala. Quais são os pronomes da primeira pessoa do singular do caso reto? Sou eu, tá certo? A primeira pessoa do plural é nós. A segunda pessoa das vozes do discurso, né? A segunda pessoa do discurso refere-se a com quem se fala. Então, qual que é o pronome da segunda pessoa do singular? É o tu. O pronome da segunda pessoa do plural é o vós. Tá ok? Os pronomes da próxima linha aí são os pronomes da terceira pessoa do discurso. A terceira pessoa do discurso é de quem se fala. Tudo bem? Então, quais são eles? Eles variam também em relação ao gênero, masculino ou feminino. Então, quais são os pronomes do caso reto da terceira pessoa do singular, masculino, é o ele. A terceira pessoa do singular feminino é ela. Tudo bem? A terceira pessoa do plural masculino é eles. A terceira pessoa do plural feminino é elas. Então, na terceira pessoa, ainda existe essa forma de variação que é do gênero. Então, ele vai variar em número, pessoa e gênero.
Tudo bem? Nesse caso específico aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Os pronomes do caso oblíquo. Lembrando que está aí no material de vocês, basta acompanhar. A primeira pessoa do singular são os pronomes me, mim, comigo, tá certo? E a primeira pessoa do plural, nós, conosco, tudo bem? Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo, tudo bem? Lembrando que, continuando, a gente vai trabalhar com a definição desses pronomes, tá bom? Agora, por enquanto, a gente quer saber quais são eles, tá bom? Então, segunda pessoa do plural, vós, convosco. Tudo bem? Terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si, consigo. Tudo bem? Depois, terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Tudo bem? Então, continuando. Os pronomes possessivos. Primeira pessoa do singular, meu, minha. Primeira pessoa do plural, meus, minhas. Primeira pessoa do segunda pessoa do singular, teu, tua. Segunda pessoa do plural, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua. E terceira pessoa do plural, seus, suas. Mas aí ele complementa outros pronomes possessivos. São eles: primeira pessoa do singular, nosso, nossa. Primeira pessoa do plural, nossos, nossas. Segunda pessoa do singular, vosso, vossa. Segunda pessoa do plural, vossos, vossas. Terceira pessoa do singular, seu, sua. Terceira pessoa do plural, seus, suas. Tudo bem? A próxima forma de pronome são os pronomes demonstrativos. Então, eles vão variar em número, ou seja, singular ou plural, e em gênero, ou seja, feminino, esta, essa, aquela, estas, essas, aquelas. Então, feminino singular, esta, essa, aquela. Feminino plural, estas, essas, aquelas. Masculino singular, este, esse, aquele. Masculino plural, estes, esses, aqueles. Os pronomes demonstrativos. Tá ok? Continuando, a gente tem os pronomes relativos. Eles vão ser variáveis e invariáveis. Quanto ao quê? Quanto ao número, ou seja, os variáveis variam em singular e plural, tá certo? Então, nós temos quais são os pronomes variáveis no singular? O qual, a qual, no plural, os quais, as quais. No singular, cujo, cuja, plural, cujos, cujas. Então, eles são variáveis, por quê? Porque eles variam quanto ao número, ou seja, eles variam no singular e no plural, ok? Continuando, a gente tem os invariáveis. Invariáveis quer dizer o quê? Lá não tem a divisão de singular e plural, ou seja, eles não variam em número. Não tem nem singular nem plural, só tem a forma original deles. Então, quais são os pronomes relativos invariáveis? São quem, que e onde. Tudo bem? Então, continuando. Aí, eu pesquisei para vocês, depois quem tiver curiosidade de anotar essas definições, caso não tenha acesso à internet, tá bom? E quiser anotar essas definições, é importante, porque elas estão relacionadas a esses quadros que estão aí no material de vocês, mas o material de vocês não dá essas definições. Então, isso aqui é uma informação extra que eu estou trazendo para vocês. Tudo bem?
Então, a primeira definição que nós temos são dos pronomes do caso reto. Qual que é a definição? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que têm a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Ou seja, eles estão relacionados com as pessoas do discurso, mais diretamente, tá certo? Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tudo bem? Os próximos pronomes são os pronomes do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são empregados como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Eles também têm a função de agente da passiva e de adjunto adverbial. Então, a gente está trabalhando com dois aspectos da gramática aqui. A gente está trabalhando com a parte de morfologia, que estuda as classes das palavras, e a parte da sintaxe, tá certo? Que trabalha com a função da palavra dentro da oração. Tudo bem? Então, continuando aí, pessoal. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse de algo. Eles variam em gênero e número, ou seja, singular, plural, masculino ou feminino, conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que elas possuem. Tudo bem? Então, continuando. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam a posição espacial, temporal e no próprio discurso em relação às pessoas do discurso. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Lembrando que os variáveis variam em número, ou seja, variam em singular ou plural. Os invariáveis não variam em número. Tudo bem? Então, continuando. Pronomes relativos. Os pronomes relativos são os que se relacionam com o termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, também exercem a função de conectivos. Conectivo é quando você vai ligar as partes, por exemplo, de um texto, para dar coesão ao texto. Tudo bem? Eu vou usar esses conectivos. Então, o pronome relativo pode ser usado como elemento coesivo no texto, tá bom? Então, continuando. Aí está a fonte de onde eu tirei essas definições, tá bom? Então, todamatéria.com.br, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Leia os textos abaixo com atenção e faça o que se pede. Bom tempo sem tempo. Não chovia meses a fio, ou chovia demais. As palavras secavam, as plantas secavam, os animais morriam, os moradores emigravam. As plantas submergiam, os animais morriam, as pessoas não tinham tempo de emigrar. Assim era a vida naquele lugar privilegiado, onde medrava tudo para todos. Havendo bom tempo, mas não havia bom tempo. Havia o exagero dos elementos. O mágico chegou para reorganizar a vida e mandou que as chuvas cessassem. Cessaram. Ordenou que a seca findou. Sobreveio um tempo temperado, ameno, bom para tudo. E os moradores estranharam. Assim também não é possível, diziam, podemos fazer tantas coisas boas ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Antes, quando estiava ou chovia um pouco, isto é, no intervalo das grandes enchentes ou das grandes secas, a gente aproveitava para fazer alguma coisa. Se o sol abrasava, podíamos fugir. Se a água vinha em catadupa, os que escapavam tinham o que contar. Quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Mas agora tudo normal. Como aproveitar tantas condições estupendas se não temos capacidade para isto? Queriam linchar o mágico, mas ele fugiu a toda. Aí, o que acontece, pessoal?
na verdade, é uma crítica ao ser humano, né? O ser humano nunca está satisfeito com nada, né? Ele tinha situações adversas na, na cidade deles, lá na região deles, né? Só que eles, o mágico viu sofrimento neles. O que ele fez para ajudar eles? Ele acabou com os problemas, né? Mas aí o pessoal começou a reclamar que os problemas eram bons, fazer a vida deles ser mais dinâmica, vamos falar assim. E aí o que acontece? Eles queriam linchar o mágico por o mágico achar que simplesmente tinha resolvido os problemas para eles. Então, é uma crítica à postura do ser humano, né? O ser humano nunca está satisfeito com nada, tá bom? Então, vamos continuar aí, ó. Questão número 1. Observe os trechos abaixo e diga a qual elemento do texto ou a quem se refere cada um dos pronomes destacados. Então, a gente tem primeiro, letra A. Onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. A resposta, o onde refere-se no texto a lugar. Tudo bem? Letra B. Ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. O pronome las, está se referindo a coisas. Se a gente olhar lá no texto, porque aí no exercício só está o fragmento. Então, como que você vai fazer para responder essa questão? Você tem que voltar no texto em todas as alternativas para procurar a quem está se referindo aquele pronome. A quem ou ao que. Tudo bem? Então, continuando. Letra C. Mas ele fugiu a toda. Ele quem? Ele refere-se ao mágico. Tudo bem? Então, vamos continuar. Exercício número 2. Classifique cada um dos pronomes da questão anterior em pronomes pessoais, do caso reto, oblíquo, possessivo, demonstrativo ou relativo. Então, vamos lá. A gente tem pronomes, classificação, onde é um pronome relativo, las é um pronome oblíquo e ele é um pronome pessoal. São os pronomes do exercício anterior que a gente trabalhou. Tudo bem? Então, vamos continuar. Número 3. No trecho, quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Há o uso proposital de dois pronomes repetidos. Qual efeito você acha que se queria criar para o leitor? Se trocássemos os pronomes pelos elementos aos quais eles se referem, como ficaria o trecho? Então, ó, a gente tem aí a repetição intencional do pronome relativo quem serve para dar ênfase e foco a quem é direcionada as consequências relacionadas às duas orações às quais os pronomes estão presentes. Tudo bem? Então, ó, tá nesse sentido aí. Vamos continuar. Atividade número 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Dicionário de formas. Era uma vez eu, Zé Sorveteiro, que me apaixonei por uma princesa que acabara de chegar do outro lado da terra. Bolei para ela um dicionário de 4 palavras: bola, quadrado, retângulo, triângulo. Japonês se escreve com desenhos. Com desenhos, a princesa aprenderia português. Ia até meu carrinho e pedia desenhar no ar. Triângulo, bola. Sorvete na casquinha. O dicionário funcionava às maravilhas. Eu mandava bilhetes. Desenhava um quadrado com um triângulo em cima e escrevia casa. Caprichava nos pontos de exclamação. Casa, casa. Fácil de entender. Casa comigo? Mas toda princesa tem uma fera para encontrar bilhetes. Uma hora a fera mandou me chamar. Aí eu transformei ponto de exclamação em sinal de aguaceiro. Um traço com um pingo é chuva. 3, muita chuva. Casa, chuva, chuva, chuva.
Eu estou só avisando, cuidado com goteiras. Hoje, 60 anos depois, repito, valeu a pena. E lá vou eu apanhar uns triângulos vermelhos para minha rainha arrumar no triângulo do retângulo do quadrado da frente. Perfeito. Daqui a pouco, a jarra da mesa da sala estará toda perfumada com os... Como é mesmo? Vá lá, com os triângulos vermelhos. Então, aí de onde foi tirado o texto, tá bom, pessoal? Vamos para os exercícios. Número 1. Retire do texto lido todos os pronomes presentes e transcreva-os abaixo. Então, tem alguns que repetiram, então não tem sentido eu repetir, tá bom? Então, estão aí os pronomes. Eu, meu, ela, comigo, se, me e o me, tá bom? Questão número 2. Agora separe-os de acordo com a tabela. Então, a gente tem pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome possessivo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu e ela. Pronome pessoal do caso oblíquo: me, se e comigo. Pronome possessivo, só tem um, é o meu. Tudo bem? Continuando. Número 3. Qual a importância de se usar os pronomes no texto? A importância do uso dos pronomes no texto é evitar repetições, auxilia na coesão ao retomar termos e referir-se a outros posteriores, atuando como elemento de ligação de ideias, e isso contribui para a construção de sentido de um texto. Então, ele falou muito aí dos elementos coesivos, tudo bem? Então, são elementos que unem elementos do texto, para dar coesão ao texto. No final, a coesão também é um elemento de coerência, tá bom? Para dar sentido, ajudar o texto a fazer sentido, tudo bem? Então, essa que é a importância dos pronomes no texto. Vamos lá. Questão número 4. Por que o texto começa com a expressão era uma vez? Quais outras palavras ou expressões presentes no texto justificam esse início? Então, isso aí normalmente a gente vê em fábulas, em histórias que normalmente a gente vê como histórias infantis. Então, a intenção não é de produzir um texto do gênero fábula, tudo bem? Mas é fazer uma alusão a esse texto. Então, vamos ver a resposta aí, ó. O texto começa com a expressão era uma vez, pois faz-se referência a uma fábula, certo? Ele repetiu. E, portanto, é recorrente o aparecimento dessa expressão no início de fábulas, aí os termos que ele pediu lá, ó, são os termos como princesa, fera e rainha, né? Tem essa relação com fábula, tá bom? Então, continuando. Atividade 3. Leia o texto a seguir e responda as questões. Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Diferente de muitas outras cidades, até a presente data não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594 que discuta a sua criação, sendo, portanto, o documento Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil, Denunciações de Pernambuco, do inquisitor português Heitor Furtado de Mendonça, que cita as freguesias existentes em Pernambuco, onde é mencionada pela primeira vez em um documento oficial a existência de uma localidade por nome de Pojuca e Pojuca. Neste documento são citadas as freguesias de Santo Cosme e Damião, de Igaraçu, de São Lourenço, Cabo de Santo Agostinho, São Miguel da Pojuca, com as capelas de Santa Luzia, no engenho Tabatinga de São Miguel, na freguesia de Pojuca, entre outras freguesias existentes na época, para que seus habitantes fossem se confessar em Olinda, pois assim receberiam 30 dias de graças. Ipojuca sempre foi um dos polos de produção açucareira em Pernambuco. É aí de onde foi tirado o texto, tá bom? Então, vamos para os exercícios. Número 1.
Observe os trechos abaixo e diga a que ideia cada um dos advérbios destacados remete. Então, a gente tem: Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. O que aquele mais está querendo produzir de sentido nessa frase? Dá ênfase ao fato de que não existe nenhuma cidade mais antiga que Ipojuca no estado de Pernambuco. Tá certo? A próxima, letra B. Até a presente data não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594. Então, qual que é o sentido? Que sentido está gerando a palavra anterior ali na frase? Enfoca que não existe nenhum documento anterior ao ano de 1594. Tudo bem? A outra, onde é mencionada pela primeira vez em um documento oficial. Então, a primeira ali está em que sentido? Entende ser que em um documento oficial, anteriormente, a cidade de Pojuca não havia sido citada. Então, foi a primeira vez que a cidade foi citada em um documento oficial. Ok? A próxima, Ipojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. Então, a gente tem sempre ali, desculpe, pessoal, vou falar oralmente, né? Faltou a resposta aí. Sempre da ideia de que Ipojuca sempre foi a atividade econômica principal ali de Ipojuca, sempre foi a produção açucareira, tá certo? Então, sempre dá essa ênfase, tá bom? Desculpa aí que faltou a parte escrita, mas observe que sempre dá ênfase que a principal produção econômica, a principal atividade econômica de Ipojuca sempre foi a produção açucareira. Tudo bem? Então, vamos continuar. Número 2. Qual é o propósito comunicativo do texto? O propósito comunicativo do texto é divulgar registros históricos a respeito da cidade de Ipojuca. Número 3. Caberia iniciar este texto com a expressão "era uma vez"? Explique e comente sobre as diferenças de propósito comunicativo dos dois textos. Dicionário de Formas e Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Então, vamos ver a resposta aí. Como dito a respeito do texto Dicionário de Formas, esse texto faz referências a uma fábula, mesmo que este não se inclua totalmente a esse gênero literário, mas, no final, o intuito do texto referido é entreter o seu leitor. Já no texto Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira, a expressão "era uma vez" não se adequa, pois o segundo texto referido não tem intenção de referir-se ao gênero literário de fábula. O intuito do segundo texto, como dito em resposta anterior, é o de divulgar registros históricos a respeito da cidade de Ipojuca. Então, pessoal, o primeiro texto ele tem função de entreter. O segundo texto tem a intenção de fazer registro histórico, de divulgar registros históricos da cidade de Ipojuca. Então, eles têm intenções diferentes, tá certo? Por isso que o "era uma vez", ele se adequa à intenção do primeiro texto, que é fazer uma referência à fábula, e o segundo texto não tem nada a ver com fábula, tá certo? O segundo texto, ele faz referência a registros históricos relacionados à cidade de Ipojuca. Tudo bem? Pessoal, eu espero que essa teleaula tenha auxiliado vocês, tá bom? Desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.